Hoje eu vou contar aqui a história de Daniel LaPlante, um psicopata que estuprou e matou uma mulher, além de assassinar os seus 2 filhos com requintes de crueldade. Pasmem, o psicopata tinha apenas 17 anos na época do crime. Veja como a ficção imita tão bem a realidade. Não sei se você chegou a assistir, mas em 2006 foi lançado o filme Boneco do Mal, uma obra de terror que apresentava a história de uma babá que é aterrorizada por acontecimentos macabros dentro da casa da família para quem trabalhava. As situações bizarras são atribuídas para um boneco, que acredita-se ter poderes sobrenaturais. No entanto, ao final do filme, descobre-se que a residência conta com a presença sinistra de um psicopata, que vive dentro das paredes. Apesar da fantasia, a narrativa não está assim tão longe da realidade. No final da década de 1980, nos Estados Unidos, 2 irmãs foram atormentadas por um criminoso que se instalou em meio aos encanamentos da casa e transformou a vida das jovens em um pesadelo. Trata-se de Daniel LaPlante, que mesmo envolvido em uma situação tão bizarra como essa, conseguiu se superar e cometer um crime ainda mais brutal do que esse. Eu sou o Gabriel e hoje quero apresentar para vocês um pouco da história de Daniel LaPlante, um assassino cruel e um psicopata impiedoso. Daniel LaPlante tinha 17 anos quando estuprou e matou Priscilla Gustafson, de 33 anos, e também matou seus 2 filhos, Abigail, de 7, e William, de 5 anos. LaPlante cresceu em um lar complicado. Nasceu em 16 de maio de 1970. Cresceu em Townsend, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua infância foi no mínimo obscura. Quando criança, ele sofria abusos sexuais e psicológicos, causados principalmente por seu pai. Na escola sofria bullying, e seus colegas reclamavam de sua higiene e comportamento anormais. Quando seus pais se divorciaram, permaneceu com sua mãe. Parecia ser o fim de anos de abuso. Sua vida poderia seguir por um novo caminho. Ainda pequeno, aos 10 anos, foi diagnosticado com dislexia. Ao atingir o início da adolescência, precisou passar por acompanhamento psiquiátrico. Daniel relatou que sofrera violência sexual também por parte de seu médico. Tempos mais tarde, recebeu a notícia de que tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Sua vida, que já era trágica o suficiente, passou por mais esse trauma. Quando atingiu 15 anos, Daniel começou a realizar furtos, assaltava casas e levava pequenos objetos. Rapidamente, isso se tornou um hábito por parte do garoto. O jovem que, por vezes, se divertia roubando itens de residências e levando outros novos itens diferentes para essas residências, assustando os moradores. Porém, antes de cometer de fato o triplo homicídio citado lá no começo do vídeo, que levaria Daniel a cumprir a prisão perpétua, LaPlante cometeu um ato tanto quanto macabro. Em 1986, o adolescente começou a perseguir e atormentar uma família de 3 pessoas, um pai solteiro e suas 2 filhas, Anne e Jessica. As meninas começaram a receber ligações de um menino que dizia ser um adolescente em seu bairro. Ele encantou as jovens e finalmente convenceu Anne a sair com ele. Ao se conhecerem pessoalmente, Anne ficou surpresa com a aparência dele, mas não de um jeito bom, pois ao telefone, Daniel LaPlante se descreveu com características físicas um pouco diferentes do que era verdadeiramente. Ele se descreveu como alto, loiro, olhos claros e corpo atlético. Mesmo assim, Anne concordou em ir tomar o sorvete. Quando o encontro terminou, Anne não teve interesse em prosseguir com o relacionamento. Afinal, ela estava passando por um momento muito difícil. Sua mãe havia morrido de câncer apenas alguns meses antes. Em uma noite, as irmãs realizavam uma sessão espírita, tentando contato com os mortos, mais precisamente com a mãe delas. O que não sabiam era que Daniel LaPlante havia invadido sua casa e estava batendo nas paredes, fazendo sons que as irmãs inicialmente pensaram ser sua falecida mãe, respondendo a elas. Por semanas, essas batidas continuaram, eventualmente levando-os a pensar que sua casa estava sendo assombrada. De acordo com vários relatos, esse tormento durou 2 meses. As irmãs comentaram com o pai o que ouviram, mas Brian atribuiu isso ao não aceitamento da morte da mãe por parte das meninas.
Então, em uma noite de 1987, Brian voltou para casa e foi para o quarto de Anne. Ele foi confrontado por uma visão assustadora. Um menino estava vestido com as roupas da falecida esposa de Brian. Ele estava usando maquiagem da esposa e um vestido, além de uma peruca loira. Em uma de suas mãos estava uma machadinha. Pode acreditar? Sim, o cara estava armado com uma machadinha. E era ele, Daniel LaPlante. Ali, os dois iniciaram uma luta, e então Daniel conseguiu escapar, porém foi capturado em um esconderijo escondido atrás de um armário embutido na parede do quarto de Anne. Preso, acusado, então ele foi liberado de uma instituição juvenil em outubro de 1987. Já em 1º de dezembro de 1987, Andrew Gustafson teve a sua família destruída por LaPlante. O cara matou a mulher dele, Priscilla Gustafson, que estava gestante, e seus 2 filhos, Abigail e William. LaPlante invadiu a casa dos Gustafson, provavelmente com um objeto de furto. Então encontrou Priscilla, que foi rendida, estuprada e assassinada com um tiro. Como não bastasse toda essa barbárie, Daniel ainda foi até as crianças e matou Abigail, de 7, e William, de 5 anos. Ao retornar do trabalho, Andrew encontrou em sua casa uma imagem que talvez nunca saia de sua cabeça. Encontrou sua mulher morta, nua, virada de bruços com sinais de abusos. E encontrou também seus filhos mortos, afogados, cada um em sua banheira. A busca pelo assassino então começou. LaPlante já tinha fugido da cena do crime. Em sua escapada, sequestrou uma mulher para roubar o seu carro. Porém, ela conseguiu pular do veículo e se livrar do psicopata. Os policiais só foram localizar o sádico adolescente 2 dias depois. Submetido a exames, evidências que o ligavam com as mortes dos Gustafson foram reveladas. Assim, ele foi levado a julgamento. Condenado a 3 prisões perpétuas, Daniel LaPlante cumpre sua sentença até os dias de hoje. Em 2017, recorreu para uma diminuição de sua pena. O recurso foi apresentado ao juiz, que decidiu colocar um limite de 45 anos em cárcere. Ainda no ano de 2017, ele pediu para ser novamente condenado por ser um menor de idade na época dos crimes. No entanto, o juiz decidiu que ele teria que esperar mais 15 anos antes de se tornar elegível para a liberdade condicional. Nesse mesmo julgamento, em que ele pediu a diminuição da pena, ele também demonstrou pela primeira vez traços de remorso, quando ele fez a seguinte declaração: As palavras não podem captar totalmente o que eu fiz. Eu matei 3 pessoas inocentes. Por minha causa, um menino de 5 anos nunca mais fará 6. Uma menina de 7 nunca fará 8. Por minha causa, uma mulher nunca poderá dar à luz ao seu 3º filho. Roubei o primeiro fôlego de um filho ainda não nascido. Um marido nunca mais conseguiu ouvir de sua família "eu te amo". Além disso, ele também disse essas outras palavras: não tenho palavras para expressar totalmente minha profunda tristeza, mas eu realmente sinto muito pelo mal que eu causei. Apesar desse apelo ostensivo de remorso, os psiquiatras insistiram que ele era um homem sem evidência nenhuma de emoção, sem sentimento. E seu pedido de elegibilidade para a liberdade condicional antecipada foi novamente negado em 2019. LaPlante segue cumprindo sua pena de prisão perpétua. E as famílias, infelizmente e muito provavelmente, vêm guardando esse trauma. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, quero pedir para você que não for inscrito do canal, se inscreva, pois sempre trago vídeos desse tema aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.